Senhoras e senhores, estamos de volta. O São Paulo enfrenta o Galo neste sábado no Morumbi, às 9h30 da noite, e a gente tem informações sobre tudo isso, informações para o futuro também, porque esse jogo aqui dá uma... Quando a gente falar sobre a escalação, você vai ver que temos problemas, não só para hoje, mas para daqui para frente. E o que o São Paulo está fazendo para resolver essa questão, que é um dos buracos no elenco, vamos dizer assim. E vai encarar o Galo que é uma pedra no sapato do São Paulo. Eliminou o São Paulo da Copa do Brasil, ganhou do São Paulo no ano passado dentro do Morumbi, há tempos vem incomodando o São Paulo e está na final da Libertadores. Então também tem um dilema aí do Galo sobre o que fazer. Esse vídeo aqui tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO. Estamos aqui uniformizados, ó, de KTO, eu e o Arnaldo. Dê lá o seu palpite na KTO com responsabilidade. Isso é um jogo para maiores de 18 anos. Então é uma brincadeira. Dê lá o seu palpite com calma, responsabilidade, na manha. Vê a nossa dica lá da KTO e pega leve, mas dê o seu palpite lá na KTO. Bom, então, já que o Galo é uma pedra no sapato, a gente vai falar do time do São Paulo. Mudanças, quem entra, quem sai, o banco tem mudanças, os caras que estavam machucados, alguns voltam. Mas vamos começar pelo Galo, que afinal é a pedra no sapato do São Paulo. Tá aí meio dividido, porque tem a final da Libertadores, que é a bala de prata do time para a temporada, porque já tá lá em 10º, sei lá que lugar, no Brasileiro. Vem mal, não ganha muito tempo, mas sempre incomoda o São Paulo, Arnaldo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, o São Paulo jamais venceu o Galo do Hulk. É uma coisa impressionante. Não é só essa temporada, a eliminação da Copa do Brasil, né? A gente pode lembrar daquele jogo que a gente sempre cita no Tricolaço, na vinheta de abertura, o jogo da estreia do Lucas, da apresentação do Rames. Isso. E o Hulk fez um gol no meio do campo lá, né? No Rafael. Então, um dos times em que o São Paulo, nessa última era, não consegue vencer. Impressionante, seja em São Paulo, seja em BH, né? E o Galo, nessa situação, Tironi, como você descreveu, na frente dupla, mas com praticamente todos os jogadores disponíveis para o jogo com o São Paulo. Levando em consideração que a final com o Botafogo é daqui a uma semana, e entre esse jogo eu tenho Juventude fora, o Galo deve jogar com seus principais no Morumbi, né? E aí poupar contra o Juventude. Conta com os caras de volta da data FIFA, o Alan Franco, o Júnior Alonso, né? O Vargas, etc e tal. Só tem os desfalques de 2 reservas, né? O Rubens e o Igor Rabelo suspensos, mas tem alguns jogadores que estão sendo cuidados, tirados, colocados, porque tiveram lesões na temporada, muito desgaste, casos do Arana, sobretudo, que foi cortado até da seleção brasileira, do Scarpa, que saiu machucado contra o Botafogo, do Paulinho, que vem. Então, o Milito pode poupar um ou outro pela questão da iminência da lesão, mas o time titular estará à disposição. E titular com aqueles 2 caras que costumam incomodar o São Paulo, Hulk e Daverson. 2 caras que você gosta bastante. Os dois dos mais chatos do futebol brasileiro, mas esse jogo, a gente vai falar do São Paulo agora, só um pitaquinho. Esse jogo aí é aquele jogo meio... do ponto de vista de classificação, São Paulo já vai ficar na pré mesmo, não vai mais alcançar o Inter, tem muito pouca chance e tal, mas é um jogo que, para não desfazer de vez uma conexão nesse final de ano. Time e torcida. Já não, a gente vai falar sobre venda de ingressos, já não deve lotar o jogo, mas para não desconectar. Eu acho que isso é importante. São Paulo, ganha esse jogo aí para não desconectar da torcida. A torcida está meio bronqueada com o empate contra o Bragantino, uma parte bronqueada porque achou que podia ter feito mais no ano. Tem uma conexão aí que não pode ser quebrada nesse momento com a torcida do São Paulo. Lembrando que o retrato desse ano vai ser parecido com o do ano que vem. Não vai ter contratação, não vai ter grandes coisas. A gente vai falar sobre o São Paulo já já. Quero dar só mais um recado aqui para vocês, porque é o seguinte, hein? A parada é a seguinte, prestem atenção que a gente vai falar do São Paulo right now, mas olhe só o que tem na sua tela, um QR Code. Sim, um QR Code. Por quê? Você deve estar sabendo aí, tá vendo muitas notícias de que o Bitcoin tá com tudo, né? Tá mesmo. O Bitcoin bateu altas máximas de preço em dólar e em reais. Em dólar passou de 90 mil e em reais foi para mais de 500 mil, tudo isso em novembro. Se você ainda não aproveitou o momento, ainda dá tempo, porque todo dia é dia de investir e acumular o 7º ativo mais valioso do mundo. Para isso,
você pode contar com o Mercado Bitcoin, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina. Para dar aquela força para você, vamos fazer o seguinte, ó, se você abrir uma conta no Mercado Bitcoin agora, usando esse QR Code que está na tela, e isso é de graça, você não paga nada, aí você negocia a partir de R$100, você ganha R$10 em Bitcoin, para começar a sua aventura, a sua trajetória no Bitcoin. E tem mais, hein? Tá rolando uma oportunidade incrível. É isso que você tem que prestar atenção. Preste atenção agora no que eu vou falar. E já pergunto para o Arnaldo, seu passaporte está em dia? Tá, conferir para talvez a pré-temporada dos Estados Unidos, hein, garoto? Mas não, Com não é só visto, pré-temporada, inclusive. não. Você vai ter viagens esse ano, porque é o seguinte, hein? Você que é fanático por futebol e você, Arnaldo, também, você pode ter a chance, se você fizer isso que eu te falei, você abrir uma conta no mercado Bitcoin, negociar a partir de R$100, você ganha seus R$10 em Bitcoin. Porém, tem mais uma coisa. Você pode ter a chance, preste muita atenção, de assistir ao vivo PSG e Manchester City no maior campeonato de futebol Rapaz. da Europa, com tudo pago, para você e um acompanhante. É só você abrir a conta, você vai receber no seu e-mail cadastrado todos os detalhes de como você participa dessa oportunidade incrível. Agora, você está curioso? Não quero esperar, quero agora. Tem um link aqui na descrição do vídeo aqui embaixo para você fazer esse processo e correr o risco, entre aspas, de assistir só PSG e Manchester com tudo pago na campeonato mais importante e relevante entre clubes da Europa. Muito bem, Arnaldo, Biscoito vamos lá. fino. Biscoito Biscoito fino. finíssimo, peraí, aí estamos falando de verdade. Bom, falando em biscoito fino, São Paulo. As Então, novidades estão no banco, é isso? Isso. Só vamos complementar, pegar o teu gancho, né? Só antes da pausa, a questão da desconexão né, que vai acontecendo aos poucos no final da temporada. Achei muito bom o seu ponto. O São Paulo, né, não, como você falou, não deve encher o estádio de novo. A última parcial de venda era 25 mil, deve ter de 30 a 35, mais ou menos o público de São Paulo Atlético Paranaense, mais ou menos a mesma toada daquele jogo, mais ou menos, que não é um público ruim, mas não é o público que o São Paulo vinha colocando no seu estádio. O gramado preservado, né, depois da nossa chiadeira. Sim. Não teve jogo, né, desde então, chegou a ser interditado o gramado, para estar em melhores condições. E antes de entrar no time do São Paulo, das novidades no banco, uma curiosidade, né? O jogo, a arbitragem é do Alex Gomes Stefano, aquele árbitro do Rio de Janeiro, baixinho, que está deixando o jogo correr. A minha dúvida, é interessante, a minha dúvida é como Alex Stefano vai se comportar diante do time mais catimbeiro do Brasil, do Atlético, verdade. Do Daverson, do Hulk, né? Como ele... Porque a gente viu como o Atlético dominou a arbitragem e o adversário no jogo com o Botafogo lá no Independência. Só uma curiosidade, o árbitro que tem dado ritmo aos jogos vai ter que lidar com alguns figurões em campo. Não que o São Paulo também não os tenha, né? Sim. Luciano, se o Rafinha jogar, etc, etc. Só esse parênteses. O banco reforçado. É aquilo, a gente falava no último jogo da desmobilização. São Paulo não resgatou ninguém da data FIFA, tinha um monte de dorzinha no departamento médico. Pelo menos 4 jogadores importantes voltam aos relacionados, né? Eu achava o banco de Bragança muito fraco. No banco de Bragança, o zagueiro reserva era o Igão, do Sub-17, né? Então voltam o Arboleda, recuperado de lesão, e o Ferrarese, que estavam na seleção venezuelana. Volta o Bobadilha, que estava na seleção paraguaia, e o Wellington Rato, que vinha entrando sempre bem, vinha sendo o primeiro reserva, né? Ainda estão fora, Tirone. O Caleri, que não consegue se recuperar, está com desgaste muscular, fadiga. O Jamal Lewis, que voltou machucado da data FIFA. E o Lisieiro, que vive machucado e tudo mais, além do Pablo Maia, etc, etc, etc. Né? E o Sabino está suspenso. Essas são as ausências. Então você tem 4 retornos. E o que eu apurei é que esses 4 retornos, os 2 estavam nas seleções já há algum tempo. Foram 2 data FIFAs coladas, Ferrarese e Bobadilha, que era titular, Bobadilha. O Arboleda estava fora há bastante tempo. E o Rato vinha sendo reserva. Então esses 4, eles devem voltar para o banco mesmo. O time titular deve ter pouca alteração daquele que jogou em Bragança. E daquele que vinha jogando, né? O time titular vem jogando em Bragança, em relação ao time que venceu o Atlético Paranaense, saiu o Caleri e entrou o André Silva.
Agora, em relação ao time de Bragança, deve sair o Sabino, suspenso, inevitavelmente. E aí é a nossa questão. Para hoje, para ontem, que ela já vem de ontem, e para amanhã, a tal da lateral esquerda. Pois é. Só uma coisa ainda sobre o meio aí. Eu espero que não signifique isso para essa reta final aí, o Bobadilla estar no banco. Tudo bem, ele está voltando da seleção e tal, mas ele está jogando bem na seleção. Eu acho que o Marcos Antônio acho que ainda não se firmou na posição. Tem bons jogos, maus jogos. Eu acho que, sei lá, pelo menos o Bobadilla eu jogaria, mas enfim, vai jogar o Marcos Antônio. Eu acho que eu formaria aquele meio campo que deu certo muitas vezes. Mas enfim. Então, é aquilo, né? O Bobadilla, ele praticamente nesse último mês, ele teve mais tempo na seleção paraguaia do que no time do São Paulo. E aquele Sim. clamor pelo Marcos Antônio tem uma sequência, está tendo. Juan Tresoldi, contratado, está tendo, né? Isso. Os jogadores contratados lá no começo das nelas estão tendo uma sequência. Né? Estão mesmo. Tem aquela questão, né, do Alisson, né? Que também está voltando. Então, nesse setor, as opções aumentaram consideravelmente, né? Talvez o Alisson tenha um pouco mais tempo também, né? Jogando, já que ele Pode está ser. voltando a forma um pouco. Tem No entrado. sobe um pouco mais tempo. Bom, mas vamos à lateral esquerda, que é a grande questão, uma das grandes questões do São Paulo. Vai entrar quem? Vai improvisar outra? O Sabino improvisado, pelo menos lá contra o Bragantino, foi um desastre, não funcionou. Entrou o Patrick, ficou ótimo, não, mas melhorou um pouquinho. E o cara, pelo menos, é lateral. O que fazer? Eu insistiria nele, no Patrick, jogando em casa, eu sei, a torcida enche o saco, tal, pode incomodar, mas eu iria com ele porque é o que tem aí, meu. É ele e o Jamal, ou o Sabino, então eu iria com ele. Agora, a questão, né, Arnaldo, central também, sobre jogar hoje e sobre o futuro. É a posição que o São Paulo mais precisa de um jogador. Sim, Você sem pode dúvida. falar, não, precisa também de um meia, precisa não sei o quê. Mas a lateral esquerda é o buraco do São Paulo. Malemar, a lateral direita tem o Igor Vinícius, tem o Rafinha. Vai precisar? Vai precisar. Mas você não precisa de um titular para lateral direita. Se não chegar ninguém, vai ser o que tem aí. Na esquerda não vai dar. Exatamente. Então, eu acho que eu tô com você. Eu iria com o único especialista disponível, o Patrick, até para avaliar nessa reta final se ele tem condição de participar do elenco na temporada seguinte, até o São Paulo contratar um lateral esquerdo titular, que é necessidade. As outras opções seriam improvisações. Você falou do Sabino desastre em Bragança. O Sabino foi mais ou menos contra o Bahia, na lateral, foi bem contra o Atlético Paranaense e foi péssimo em Bragança. Quem poderia jogar improvisado? O Lisieiro está machucado. É outro que já jogou improvisado nesse lugar, certo? Michel. O Michel, que está voltando, mas aí seria uma mudança de sistema, né? Porque o Michel como lateral não dá. Como ala, sim. Mas daí entraria um zagueiro para sair um dos atacantes, Ferreirinha, Luciano, não acho que vai fazer isso. A última possibilidade de improvisação, que eu acho remota, mas ela existe, e foi experimentada nas ausências, enquanto o Patrick não se recuperava, é o Rafinha de esquerda, lateral esquerdo. Quando ele jogou no Bayern 1000 vezes, né? Rapaz. Lembra disso? Não sei se você lembra disso. Lembro. Jogava o Felipe Lan na direita e às vezes o Rafinha lá de esquerda, com o pé trocado. Eu odeio isso. Aquele lateral, não, sabe? Porque daí o Rafinha já não vai no fundo na direita, na esquerda, certo? Não que ele não tenha jogado na carreira. Muitas vezes ele jogou, mas eu não gosto. Então eu iria de Patrick, sim. Eu também. Porque eu acho que mexe menos na estrutura geral, né? Mas para 2025 é necessário sim um titular. Por isso o São Paulo está fazendo todos esses esforços aí para contratar o Wendel do Porto, mas aí já vazou 1000 vezes, vai o Wendel. Aquela coisa, só acredito vendo. O São Paulo tem feito contatos semanais, tentado antecipar essa contratação. O cara tem um contrato até o meio do ano com o Porto, oferecendo alguma compensação, enfim, para ter o jogador já na pré-temporada nos Estados Unidos. Aliás, tem novidade para você da pré-temporada, você viu? Novidade na pré-temporada, a gente vai falar aqui já já, né, no finalzinho desse vídeo. Bom, meu time seria, então, Rode, Rafael, Igor Vinícius, Juan,
Alan Franco e Patrick. Certo. Sem segredo. Luiz Gustavo. Você preferiu o Marcos... Bobadilha, né? Do que o Eu Marcos preferia, Antônio? mas vai ser o Marcos Tá. Antônio. Luiz Gustavo, Marcos Antônio e à frente a de sempre. Lucas, Luciano, Ferreirinha e André. Não é Colério, André Silva. Deve ser isso aí. Não tem muito segredo. Eu acho que essa Repito, questão. É um jogo que o São Paulo precisa. É um jogo que, claro, vale ponto. O São Paulo ainda pode, quem sabe, chegar lá em quinto lugar, torce contra o Galo, justamente na final da Libertadores. Mas é um jogo para não afrouxar o laço com a torcida. Eu acho que essa é a importância desse jogo. É a maior importância desse jogo. Daqui até o fim do ano. O São Paulo não pode já tão antecipadamente, já pensar, já começar a dar férias e tal. Alguns jogadores já estão, parece, meio nesse ritmo, né? E não posso, não consigo, não tô, tal. Mas o São Paulo não pode fazer isso. Então é um jogo muito importante. Porque para desconectar é assim, ó. Para você terminar o ano meio esquisito e começar o ano já com a pressão um pouco maior, é um pulo. É um pulo, né? Então é importante a vitória hoje. E a novidade, né, Arnaldo? Porque o São Paulo e o seu passaporte está em dia, você pode ir para a Flórida. Falei para você antes que tinha novidade para você, garotinho. Você pode ir para a Flórida Cup ver o São Paulo lá, porque o São Paulo vai lá, né? Fazer a pré-temporada, mas tem time grande que vai também. Ou tem tudo para ir. Quem? Clube de Regatas do Flamengo também. Informação do nosso companheiro Mauro César Pereira. E o Atlético entre eles. Isso. O Atlético e o Cruzeiro já iriam. Isso. O São Paulo tinha um jogo confirmado com o Cruzeiro, faltava o segundo jogo. Aí o adversário, Flamengo. O São Paulo, na pré-temporada nos Estados Unidos, vai jogar contra o Cruzeiro e contra o Flamengo. Certo? Só um parênteses. Neste aspecto, a pré-temporada é boa lá. Claro que é. Ao invés de jogar lá com o Catando Vence, não sei o quê, São Bernardo, não sei quem, o São Bernardo, você vai jogar com o Flamengo, agora, vai jogar com o Cruzeiro, vai jogar com o Atlético. A gente sabe, né? Esses jogos lá, tudo bem, 20 contra 20, substitui 20, mas é São Paulo e Flamengo, São Paulo e Cruzeiro. Esse jogo é transmitido. Isso. E ele conta, né? Ele também conta a favor e conta exatamente. Contra. Ele também Quando o São Paulo ganhou a Florida Cup do Corinthians nos pênaltis, o Sidão era o melhor do mundo, com o Rogério. Depois que o Jardine tomou de 4 do Ajax lá, né? É verdade. Essas coisas contam. Mas eu acho que é um teste legal. É um bom teste, né? Você enfrentar. E acho que o Flamengo, o Cruzeiro, os caras vão também tratar o negócio de um jeito legal. Muito bem, então é isso. Tem live no canal depois do jogo. Eu até avisei o Léo tem evento, eu falei que nós vamos dormir na casa dele, na live, o jogo é 9h30, começa por volta da meia-noite, invadindo o Domingão. Isso mesmo. E assim, o sábado tem tudo, a gente vai falar da final da Sul-Americana, do jogo do Botafogo, do jogo do Palmeiras, a projeção da semana e, claro, tudo sobre São Paulo e Galo. Com o Zubeldia de volta ao banco, entrevista dele, volta de suspensão. É verdade, volta o Zubeldia, bom, até isso vai ser bom. Então é isso, gente. Balões subindo, até mais.